Bom, nessa unidade do curso, nós vamos começar a trabalhar um modelo com mais uma dimensão em relação à anterior. Como eu disse desde o começo, a ideia é ir construindo o modelo, né? Construir, e aprendendo as técnicas de solução. Então, nós começamos com a versão mais simples do modelo, onde a escolha de poupança era dada de forma ad hoc, tinha uma hipótese lá, o indivíduo poupa uma fração constante da renda. Depois nós demos um passo seguinte no modelo, onde essa escolha era uma escolha ótima dos indivíduos, e agora nós vamos colocar mais um elemento nesse modelo que é uma escolha ótima de trabalho. Então nós vamos botar uma oferta de trabalho nesse modelo. Em vez de ter aquela hipótese que o indivíduo trabalha uma unidade de tempo por período, nós vamos ter que o indivíduo escolhe quanto tempo vai trabalhar a cada período. Isso é interessante porque boa parte desses modelos dinâmicos eles estão desenhados para captar flutuações. Não é como eu disse, geralmente o pessoal de crescimento está mais interessado em estado estacionário, longo prazo. Então, esses modelos eles têm muito essa ideia de reproduzir e de servir de laboratório para análise do ciclo econômico. Então, você tem um modelo que reproduz o ciclo econômico de um determinado país e aí você aplica a política no modelo e tenta avaliar como que essa política vai acontecer num país. E o ciclo econômico está muito associado à flutuação nas horas trabalhadas, né? Não exatamente no capital. Na realidade, não é nem nas horas exatamente, mas no emprego. Né? Tem uma parte muito grande de emprego no ciclo econômico, que afeta horas do total agregado, não afeta do indivíduo. Tem até alguns modelos, lá no livro tem, eu vou recomendar alguns exercícios onde as horas trabalhadas são fixas, ou você trabalha zero ou H barra. Mas essa ideia de que é no mercado de trabalho que está o grosso das flutuações, ela é robusta, tem várias evidências desse sentido, então um modelo para explicar flutuações ele tem que ter essa oferta de trabalho devidamente modelada. Então é por isso que é importante colocar. A literatura vai seguindo. A partir daí você pode colocar uma política fiscal, você pode colocar uma política monetária. Obviamente, para colocar uma política monetária, você vai ter que fazer a moeda ter algum efeito razoável. Se você pegar um modelo bruto como esse, moeda não vai ter efeito, vai ser só efeito de preço. Geralmente as pessoas fazem isso botando rigidez de preço, mas para botar rigidez de preço e fazer sentido, tem que botar algum grau de poder de mercado nas firmas, né? Porque para rigidez de preço ter um impacto interessante, a firma tem que ter algum poder de mercado. Porque se ela está em competição perfeita, ela está custo marginal igual a preço. Então, se você tem um choque de demanda, ela não vai aumentar a produção, porque vai ficar o custo marginal acima do preço. Não interessa para a firma. Ela tem que ter uma margem entre custo marginal e preço que ela possa aumentar sem o preço cair. O problema lá em micro, vocês estudam, é que o cara que tem poder de mercado, se ele aumenta a quantidade, o preço cai, ele perde lucro. Então tem aquele markup que tem a ver com a elasticidade de preço da demanda em cima da regra de preço. Aqui em macro, com preço rígido, não tem esse problema da queda do preço, porque o preço está rígido. Então, você tira os efeitos interessantes. Ou seja, você vai criando módulos no modelo, você vai equipando o modelo e o modelo vai ficando cada vez mais cheio de nuances para atacar o problema que de repente você esteja interessado. Esse curso, eu insisto, é um curso de métodos. A parte de crescimento a gente discute um pouco mais de resultados. Aqui minha preocupação é muito em métodos. Então, eu não vou muito além desse modelo, dessa unidade. É o terceiro modelo, ele está de bom tamanho. Esse modelo é um modelo conhecido, ele é uma espécie de pioneiro dessa literatura. Ele é o famoso modelo de ciclo reais de negócios. Né? Então, a economia tem um choque, o indivíduo vai ajustando trabalho e lazer, vai substituindo consumo no tempo, nós já discutimos essa parte, e o modelo vai gerando ciclos. O modelo original do Kidler e do Prescott, que abre essa literatura, eles têm um time to build, ou seja, o investimento demora um pouco para virar capital. Mas outros modelos tiraram, o efeito não foi tão grande no ciclo. Então você tem a literatura de RBC que começa com uma pegada mais bruta, e depois esses modelos têm uma nova geração, que aí vem os DSGE, né, que são os modelos dinâmicos, com um pouco mais aquela influência novo keynesiana de rigidez de preço para tentar explicar política monetária e coisas desse tipo. No modelo bruto aqui de RBC, no política monetária não ia fazer muita coisa. Tem uma discussão enorme
sobre a capacidade dos modelos RBC de reproduzirem a propriedade do ciclo econômico. Isso é uma discussão que pegou fogo nos anos 80, entrou nos anos 90. Hoje eu não sei se essa discussão ainda é muito forte, eu acho que não. Os modelos RBC, eu acho que de certa forma, eles tiveram um papel importante de fazer a transição da macro antiga dos anos 70 para essa macro de modelos dinâmicos, mas o ciclo, eles meio que disseram o que tinha que dizer. Se você concorda, concorda, se não concorda, não concorda, mas não andou muito. Essa literatura andou, tem um livro editado pelo Keyhoe e pelo Prescott, que é As Grandes Depressões do Século XX, The Great Depressions of the 20th Century, onde eles usam esse modelo para tentar reproduzir episódios históricos, no caso de depressões, que é outra abordagem. Depois o Keyhoe tem usando esses modelos para calcular as distorções numa economia, ou seja, ele tem algumas abordagens, mas os modelos de ciclo propriamente dito, eles têm elementos que não estavam presentes lá no modelo de RBC. De algum sentido, o modelo de RBC, eles são uns antimodelos. Eu gosto de provocar, eu sou um cara que trabalha aí com esses modelos, geralmente sou associado, então eu tenho uma boa vontade imensa com esses modelos, mas o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, um modelo muito... É a conclusão do Prescott e do Killian. Eu tenho um modelo muito, muito simples, que consegue explicar boa parte do ciclo americano, não criem problemas, não façam muita coisa. Então eles são meio que um modelo de não fazer política e não um modelo de política como os DSGE. Essa discussão é interessante, mas definitivamente não é o objetivo desse curso. Eu não estou aqui, não vou defender, nem criticar, nem nada parecido os modelos RBC. Se for interesse, um dia a gente discute isso em outro curso optativo. O Joaquim costuma dar uns cursos de DSGE, recomendo fortemente para quem tem interesse na área, e chegando lá vocês vão dominar a base, né, o motor do modelo, que é o RBC, o chassi. E aí vocês vão botando lá os acessórios para fazer os modelos mais sofisticados. É nessa perspectiva que eu vou discutir o modelo aqui, não na perspectiva de ser um modelo útil ou não para analisar a macroeconomia, mas na perspectiva de ser o modelo que parte os outros modelos. Né? O resto é botar a equação, mas os métodos aqui eles vão ser usados já num modelo completo, digamos assim, ou completo nesse sentido, de que tem os principais fundamentos. Tem a acumulação de capital para dar a dinâmica e tem a flutuação das horas trabalhadas via mercado de trabalho. A estrutura é a mesma do capítulo anterior, né? O KT mais 1 igual a 1 menos delta KT mais IT, aquela dinâmica está ali. O que tem de importante, de modificação importante, é que agora a função utilidade considera tempo de lazer e o consumo. Então você tem utilidade quando você consome, isso já tinha no modelo passado, mas agora você tem utilidade quando tem lazer. Lazer é bom. Essa é uma ideia que está presente na economia marginalista desde o começo, né? Quer dizer, você trabalhar é ruim, trabalhar dá desutilidade, você perde utilidade trabalhando, mas trabalhando você tem renda que permite consumo, então consumir é bom. Então, na realidade, a escolha é entre consumo e lazer, no certo sentido. Se eu quiser passar o dia no lazer, ótimo, mas eu vou ter zero de renda, eu não vou conseguir consumir, a não ser que eu tenha uma poupança ou uma coisa assim. Mas, no fundo, é essa escolha que nós vamos trabalhar. Insisto, se vocês pegarem lá os autores Jevons e Menger, e esses autores originais lá da escola neoclássica, está muito clara essa ideia do trabalho, você aceita a dor de trabalhar para ter a alegria de consumir. Essa é a ideia. Para simplificar, é só para simplificar, eu vou botar eta igual a zero. Naturalmente, nos modelos simulados, eta é diferente de zero e é bem simples arrumar. Só porque a hipótese está no livro, eu gosto de seguir o livro para vocês poderem adaptar. Mas é muito fácil segurar o eta diferente de zero. Eu insisto, eu não vou querer aqui simular esses modelos como aplicação nenhuma. Eu quero só que vocês entendam a natureza do método de solução desses modelos para poderem aplicar em outros modelos, aqueles que vão continuar na área de macroeconomia, particularmente em flutuações. Com essas modificações que eu falei, o problema do planejador agora é maximizar a função utilidade, que depende de ser 1 menos HT. HT são as horas trabalhadas, então 1 menos HT é lazer. Você tem uma unidade, um dia, um mês, é uma unidade de tempo a cada período, e essa unidade de tempo você vai dedicar ao trabalho H, horas, o resto é lazer. Então essa é a nossa função utilidade. E a regra de capital agora ela segue
ela segue a lógica da anterior, não tem aquele 1 mais eta aqui embaixo, como eu disse, simplifica um pouquinho, porque não fica carregando aquele termo. O capital amanhã vai ser o que você produziu hoje, a produção agora depende do H e depende desse Z, que eu vou já falar dele, menos o que você consumiu, mais o que sobrou do estoque de capital do período anterior. Esse Z tem um elemento estocástico, é um choque. Assim como nós colocamos lá no modelo de solo um choque, aqui volta a ter um choque. Né? Então H são as horas trabalhadas, 1 menos H o tempo dedicado a lazer, a função de utilidade, desculpa, que eu vou usar é uma função logarítmica, é mais simples, é um caso extremo da função CES. A função de produção é uma Cobb-Douglas, como eu disse, é Cobb-Douglas a nossa função. E esse choque eu estou supondo que ele é autorregressivo, ρ entre 0 e 1, desse formato aqui, 1 menos ρ mais ρzt, εt mais 1. Então o que acontece? A cada período tem um choque aleatório, esse epsilon, é uma inovação que às vezes chama, esse cara que é um ruído branco, você não consegue prever, ele cai do céu. Esse choque afeta Z. Z, por sua vez, afeta a função de produção. Z afeta a função de produção. Isso faz você alterar a sua escolha de consumo e de lazer, trabalho de lazer, desculpa. Você pode querer trabalhar mais aproveitando que o momento é favorável, aí você vai ter mais renda para consumir, você vai distribuir consumo no tempo, então todos esses elementos estão em efeito. Vem o choque afeta Z, o Z desloca a função de produção, isso aqui altera a demanda por trabalho, também a demanda de trabalho vem daqui, e isso afeta as horas trabalhadas na economia. Então você tem uma opção de coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse modelo, que, como eu digo, dá uma ideia boa de que é um modelo dinâmico em macroeconomia. Fazendo as devidas substituições para simplificar o problema pode ser escrito nessa forma aqui, né? O ZT continua seguindo lá aquela regra autorregressiva que nós colocamos. Então, você vai escolher KT mais 1 e HT, você vai escolher entre esses dois caras, para maximizar esse valor esperado aqui dessa função. As condições de primeira ordem usa aquela mesma lógica do Lagrangiano, lembrando que o KT mais 1 aparece duas vezes, em T como KT mais 1 e T mais 1 aqui, e aí a minha equação de Euler vai ser menos beta T 1 sobre CT, beta T mais 1 é T. Esse é o termo, produtividade marginal do capital, pode chamar de R, nós vamos já chamar de R, diga-se de passagem, mais 1 menos delta CT mais 1 igual a 0. O único cuidado é que esse CT mais 1 não sai daqui impunemente, porque tem um valor esperado aqui dentro. Né? Então quem está em T mais 1 não pode sair desse esperança. Então não dá para jogar para cá, fazer CT mais 1 sobre CT, que nem nós fazíamos antes. Porque aqui tem esse valor esperado. O CT mais 1 está aqui. Eu não sei ainda exatamente quanto vai ser CT. Eu tenho um valor esperado hoje para CT mais 1, para KT mais 1. Aqui era para ser HT mais 1. Foi uma bobeada minha, porque eu estou aplicando em T mais 1. É o F' de KT mais 1 que tinha lá no outro modelo. E agora é KT mais 1, HT mais 1. Né? Aqui é em relação ao trabalho. Em relação ao trabalho não tem a estrutura dinâmica, porque a decisão de trabalho ela se dá no mesmo período. Então quando eu derivar em relação a HT, esse cara vem aqui tem um K no lugar de H, que foi bobeira feia, né? Mas já corrigiu aqui. E aqui também. Então eu derivei aqui para H, então fica ZT, 1 menos θ, KT elevado a θ, HT elevado a menos θ, 1 sobre C, porque isso aqui é o consumo, menos beta T, é tudo em beta mesmo, a 1 menos HT igual a 0. Então essas são as duas condições de primeira ordem do modelo. Você pode arrumar essas equações, cancelar esse beta T com esse beta T de cara, aqui vai sobrar o beta, e resolver nos moldes que nós fizemos no modelo passado. Eu vou fazer um pouco diferente, exatamente porque eu quero botar mais equação aqui, para vocês não ficarem presos em duas equações. Então eu vou, digamos assim, em vez de trabalhar com modelo compacto, eu vou colocar mais variáveis e mais equações, mas no fundo o modelo pode ser resolvido aqui, a partir dessas equações, sem problema, entra a regra de movimento, naturalmente. Mas eu vou fazer diferente por causa disso, para vocês irem pegando o jeito de pegar um modelo com várias equações, aqui eu acho que vão ter 6 ou 7 equações, e resolverem o modelo. Então eu vou, digamos, desmembrar o que está aqui. É bom que dá umas intuições e tal, vale a pena. Aquele livro ABC of RBC faz isso. Eu confesso para vocês que eu realmente achei uma abordagem muito legal lá do McCandless. O McCandless tem uns livros muito bons, ele tem um de geração superpostas que eu também
que eu também gosto muito. Eu acho que é a introdução à Dynamic Economic Introduction, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele tem umas sacadas boas para apresentar modelos. Então, eu vou pedir para definir a produtividade marginal do capital como RT igual a ZT, KT elevado a θ menos 1, HT elevado a 1 menos θ, ou seja, esse cara aqui, né? Aqui vai ser o RT mais 1. E vou pedir para definir a produtividade marginal do trabalho, que é o salário, como ZT, a derivada da função de produção em relação a H. Aqui a K, aqui a H, que é esse cara que está aqui dentro. Então já vou colocar mais duas equações. E aí eu vou escrever, estou dando mais duas variáveis, desculpa, no modelo, RT e WT, e vou escrever as equações de primeira ordem agora. Muito mais compacto, né? Até mais fácil de ver, até mais fácil de entender. Isso aqui, como eu falei para vocês da vez passada, é uma forma bem geral da equação de Euler. Na realidade, vocês vão encontrar em outras aplicações, por exemplo, quando fizerem precificação de ativo. Essa é uma estrutura até mais interessante de equação de Euler. Lá na parte de crescimento, nós não vamos trabalhar com tempo discreto, mas nós vamos usar uma lógica dessas, de pegar a equação de Euler, deixa ela quieta e vamos ficar só trabalhando com R para entender quem é R. R que conta a história. Vê se você quiser mexer na função de produção, fazer qualquer gracinha na função de produção, a equação, a parte do consumo é essa, não tem o que mudar. É só ficar mudando R. E aqui a equação fica em termos de trabalho. A estratégia semelhante à do capítulo anterior, aquela mesma lógica que a gente apurou, vai ser encontrar o estado estacionário, fazer a aproximação linear do modelo original, usar as condições de estabilidade para eliminar raízes explosivas e, finalmente, simular um modelo aproximado. Não dá para fazer diagrama de fase, tem uma variável a mais, ia ficar bem pesado, mas dá para imaginar que a dinâmica é mais ou menos a mesma, porque a dinâmica mesmo está no capital, né? Está no capital. Essa equação aqui ela é toda em T, reparem isso. Então, é essa a nossa estratégia. Então vai ser estado estacionário, aproximação linear do modelo original, procurar as condições de estabilidade, eliminar a raiz explosiva e aí você consegue simular o modelo aproximado. Para o estado estacionário, impõe a definição de estado estacionário. KT mais 1 igual a KT igual a SS, HT mais 1 igual a HT igual a SS, CT mais 1 igual a CT igual a CSS. Você faz isso, está aqui o sisteminha, no estado estacionário. Da primeira equação, beta RSS mais 1 menos delta igual a 1. Né? Agora é estado estacionário, então isso aqui é uma constante, pode sair do E de T, não tem problema nenhum. Morre esse com esse. Esse valor esperado é ele mesmo, está tudo estado estacionário, não tem mais nada em T mais 1. Então fica esse beta RSS mais 1 menos delta igual a 1. Para seguir adiante, eu tenho que saber o valor de Z no estado estacionário. E o valor de Z no estado estacionário nesses modelos é a esperança não condicional de ZT, ou seja, Z barra igual a E de ZT. Não é, por exemplo, ZT mais 1 dado ZT nem nada. É esperança não condicional, não é condicionada a nada. Como essa expressão aqui que nós usamos, E de ZT mais 1 é igual a 1 menos ρ mais E de ZT, E de εt mais 1 é 0, isso aqui ruído branco, eu já tinha dito. E aí resolvendo você tem que Z barra igual a 1. Z barra igual a 1, é claro que você montou para acontecer isso. Por quê? Porque nós somos espertos. E aí, quando eu tenho esse Z barra igual a 1, eu estou dizendo que no estado estacionário é como se Z não tivesse. Muita atenção! Se você tivesse feito a regra de movimento ZT é igual a ρZT mais ε, sem aquela constante, o valor esperado não condicional de Z seria 0, o que não faz o menor sentido, porque o valor esperado do estado estacionário, o produto ia ser 0, qualquer que fosse K e H. Isso não faz sentido. Se você quiser trabalhar com essa especificação, então aqui você usa E de ZT, faz o log normal, que nem nós fizemos lá no modelo de Solow. Aqui nós não vamos fazer isso, nós vamos seguir essa especificação que eu tinha colocado com Z barra igual a 1. O K no estado estacionário, então, beta, R é isso aqui, nós temos já a definição, e aí é só ir arrumando os termos, passa para cá, passa para lá, tá tudo mastigadinho aqui, tá nas notas de aula, não tem muito mistério, vai dar KSS igual a Z barra θ, 1 menos beta menos 1 menos delta, 1 sobre 1 menos T, HSS. Né? Não é tão diferente do que a gente tinha lá, não. É só você botar 1 mais eta, que não tem aqui, o eta ficou 0, e acrescentar esse Z e aqui o HSS também, que lá não tinha. Para achar o H, você volta para a segunda equação, no estado estacionário, resolve. Isso aqui é meio trabalhoso, tentem fazer em casa se quiserem, é um bocadinho trabalhoso, tem que fazer tem uns truques aqui, mas dá para fazer. Os valores
de R, W, C e Y no estado estacionário, esses são fáceis de obter, porque eu já tendo K, H e Z, aí fica tranquilo, né? Porque Y é só pegar a função de produção, R e W é só pegar aquelas definições que nós usamos, de produtividade marginal, capital e trabalho, e C, ele sai da sobra, né? Y menos KT mais 1, você tem KSS, KT mais 1 vai ser igual a K igual a KSS, então sai, você bota um menos delta KT, fazendo pelo investimento. Então esses aqui ficam tranquilos. Ou então, se não quiser fazer pelo investimento, faz por aqui. Você já tem WSS, já tem HSS, então CSS sai daqui. Então é tranquilo resolver esse estado estacionário. A parte mais chata é essa daqui. Essa aqui é bem trabalhosa, bem chatinha, assim, bem chatinha. Eu lembro de ter passado. A primeira vez que eu vi esses modelos, ainda foi lá no começo dos anos 90, com o Pedro na fundação, e ele botou isso como exercício e eu sofri um bocado. Eu não vou fazer essa maldade não. Quem quiser, faça por conta própria. A maneira mais simples de aproximar o modelo seria substituir tudo na função de produção, que nem nós já fizemos de outras vezes, e trabalhar com as condições de primeira ordem e as variáveis KT mais 1, KT, HT mais 1 e HT, lembrando ainda da regra de movimento capital. Seria a maneira mais rápida de resolver esse sistema. Vários livros fazem isso. Mas aqui eu vou seguir o McCandless, como eu tinha dito, e vou fazer cinco equações mais a regra de movimento. Por que isso? Para a gente não ficar viciado naquela matriz 2x2, que nós usamos no modelo passado, nem 3x3. Vamos fazer uma matriz grande logo, 5x5, para a gente, opa, agora eu assustei. Entendeu? Então essa é a ideia, para a gente pensar o método de solução, quebrar um pouquinho a cabeça e ir entendendo. No dia que você tiver um sistema com 10 equações, quem faz com 5 faz com 10. Entendeu? Você já pegou a lógica e as coisas andam. Bom, primeira equação do sistema vai ser a condição de primeira ordem para KT mais 1 escrita dessa forma. Como eu vou usar o R, então eu quero dessa forma aqui. Então essa equação 1 é a primeira equação do sistema. Sistema não linear, esse é o sistema original. A segunda equação do sistema, eu vou pegar essa equação aqui, substituindo WT, e aí eu vou ter a equação dessa forma. Deixa eu ver só de novo. Eu devia ter listado aqui assim que eu vou usar, mas vamos lá, a gente segue adiante. Então eu vou pegar essa equação aqui, a CT igual a WT, vou substituir WT. Eu podia deixar o WT com mais uma equação, mas não foi o que ele fez. Como eu disse, estou seguindo o McCandless, tá certo? Usando isso e olhando que y é igual a isso, esse termo aqui vai ficar Z, 1 menos θ, 1 menos HT, e aqui esse termo KT elevado a θ, HT elevado a menos θ é y sobre H. Né? Isso aqui é o y, ó, y sobre H. Está aqui o Z, aqui, ó. Então Z, KT, y sobre H é esse cara. Então fica o menos θ, um menos HT, y sobre H. Essa é a minha segunda equação do sistema. A terceira equação é a regra de movimento. Essa aí sempre tem que estar. Ela me diz que CT é igual a YT mais 1 menos delta KT menos KT mais 1. A quarta equação é a função de produção. YT, ZT, KT elevado a θ, HT, 1 menos θ. Então, 4 equações. Finalmente, minha última equação é a definição de R, que usando aquela mesma lógica do salário, é igual a isso aqui. O R mesmo é θ, Z, KT elevado a θ menos 1, HT elevado a 1 menos θ, que é Y sobre KT. Então, eu vou pegar essas 5 equações que eu acabei de obter, né? Então, equação de Euler, equação de primeira ordem para o trabalho, a regra de movimento do capital ou a restrição de recursos, que vem uma da outra, a função de produção e a definição de R, são minhas 5 equações. Eu ainda tenho a regra de movimento do Z, deixa ele separadinho por enquanto, eu quero só as condições de primeira ordem. E eu vou pegar essas equações que vão ser linearizadas para gerar o meu sistema linear. A linearização eu vou fazer no estilo do modelo de solo. Como eu disse para vocês, vamos ficar alternando Taylor log linear para poder quebrar o gelo com os métodos. Então, aqui eu vou aplicar aquelas propriedades. Fica bem mais fácil aqui também. Aquelas propriedades lá do modelo de solo, aquelas propriedades de logaritmo exponencial,
e vou aplicar nas equações. A primeira equação, então, ela agora vai ficar 1 é igual a beta. Aqui onde tinha CT, CSS, acetil-T. Aqui onde tinha CT mais 1, CSS, acetil-T mais 1. Aqui onde tinha RT mais 1, CSS, RTIL-T mais 1. O RTIL-T mais 1 é aquele desvio do log em relação ao log do estado estacionário. Aqui onde tinha CT vai ficar esse termo, CSS, acetil-T. Aqui onde tinha CT mais 1, fica esse termo, isso que tem um menos delta. Né? Lá o CSS estava para fora, o CT mais 1 multiplicando todo mundo. Equação essa daqui, tá certo? Ó, CT sobre CT mais 1, eu só separei essa multiplicação aqui. Então, esse é o valor aproximado. Corta esse CS com esse CS, o RSS fica aqui, CTIL-T está em cima, RTIL-T está em cima, então é positivo, esse aqui está embaixo é menos, 1 menos delta, corta CSS com SS, é CTIL-T menos CTIL-T mais 1, então só arrumei os termos. Aplicando agora aquelas minhas regras de aproximação, aqui eu só fiz a redefinição de variáveis, né? Agora eu vou aplicar minhas regras de aproximação. Então aqui beta RSS, onde tem esse cara, ele é aproximadamente 1 mais o mesmo termo, CTIL-T, mais 1 menos delta, é T, 1 mais CTIL-T, CTIL-T mais 1. Aí aqui eu estou só arrumando os termos, eu estou multiplicando tudo. Lembrando sempre que onde tem T mais 1, eu tenho que manter o E, é T, né? Onde tem T, eu posso tirar. Então, o beta RSS 1, esse não, é só constante. Esse cara, beta RSS CTIL-T, pode sair da esperança, porque em T eu já conheci CTIL-T. Esse não pode. Menos beta RSS é T de CTIL-T mais 1. RT mais 1 também não pode. E aí segue a mesma regra de aproximação. Vou manipulando os termos, aí depois vocês checam direitinho, é ruim ficar passando isso aqui no slide, até que eu chego nessa equação. 1 mais cetil menos ET de cetil-T mais 1 mais beta RSS ET RTIL-T mais 1. Arrumando os termos, esse 1 pode morrer com esse 1, né? Então, arrumando os termos, eu vou ficar com cetil-T menos ET de cetil-T mais 1 mais beta RSS ET RTIL-T mais 1. Nossa primeira equação, essa equação 6, ela é a primeira equação do nosso sistema linearizado. Então, é a nossa primeira equação. Para a segunda equação, vou pegar a segunda equação do modelo, vou escrever a segunda equação do linearizado, usando as propriedades, de novo, né? Onde tem C, CSS, acetil-T, Y, onde tem a variável, substitui por esse termo para escrever em termos do desvio estado estacionário. Faz tudo isso. Aqui eu vou rearrumando os termos, simplificando o que pode ser simplificado. Esse truquezinho aqui às vezes passa desapercebido, eu botei esse cara em evidência, então esse H tem que vir multiplicando aqui. E aí eu escrevo dessa forma. Aplico as regras de aproximação. Tá aqui onde tinha cetil-T, vai aparecer 1 mais cetil-T e assim por diante. Arrumo os termos. É importante vocês tentarem fazer isso, tá? Se a gente tivesse em sala, a gente ia tentar fazer na mão, mas nós não estamos em sala, nós estamos com essa restrição de vídeo, mas é importante que vocês façam na mão essa aproximação. Daí temos a versão final da equação, y-til-t menos 1 sobre menos hss h-til-t menos c-til-t igual a zero. Nessa eu passo para cá, todo mundo e divido por 1 menos HSS. Então essa é a minha segunda equação do sistema linearizado com as variáveis com tio, que são aqueles desvios do log do estado estacionário. Quem está confuso, volta lá para o modelo de solo, vê os slides, ou então assiste a aula, conforme você prefira, para lembrar desse passo a passo. Equação 3. Equação 3 é a regra de movimento do capital. De novo, substituindo as variáveis em primeiro lugar, simplificando o que dá para simplificar. Sempre a gente faz as simplificações. Aqui vale a propriedade de estado estacionário, né? O CSS, YSS, KSS, então arrumo em cima disso. Fica muito parecido com o modelo de solo, isso daqui. Sobra esse cara aqui, a expressão. Vou usar, tá aqui eu já dizendo que a última é igualdade, não é desigualdade, aqui foi bobeira minha. Ocorre do estado estacionário. A equação passa a ser escrita dessa forma. Nem precisou usar aquela... Não, usou sim, usei bem aqui a aproximação, senão não tinha saído desse E. Então,
essa é a equação, a terceira equação linear, né? Então, como sempre, substitui o conceito pelo desvio do logaritmo, aplica a aproximação, manipula para simplificar os termos. Agora nós encontramos essa expressão aqui, terceira equação do sistema linear. A quarta equação, função de produção, essa é direto, né? Você substitui quem tem que substituir, ó, só fazendo as substituições, aqui é o z, aqui, lembrando que z barra é o z no estado estacionário, mudou a notação, aqui é barra em vez de ss. Só para lembrar que o z tem cara própria. Então aqui é o z, aqui é o k elevado a θ, aqui é o h elevado a 1 menos θ, faz a substituição, arruma os termos, usa a regra de aproximação, e aí temos a nossa equação, a quarta equação do sistema linearizado. E finalmente, a última equação, a mais simples de todas, o R passa a ser escrito assim, o Y está aqui, o K está aqui, eu escrevo dessa forma, eu escrevo a equação dessa forma. Ah, mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que RSS é igual a θ sobre Y sobre K. Lembrem, se não tiver dúvida, é só derivar a função de produção em relação a K que vocês vão ver isso. Lembre que o Z barra é 1. E aí, fazendo a arrumação, eu tenho esse cara que arrumado me dá essa última equação. A regra de movimento já é linear. Então, em princípio, não precisa linearizar. Mas é conveniente escrever o Z como o logaritmo do desvio do estado estacionário, que nem nós fizemos com as outras variáveis, para ter consistência, senão nós vamos ter as variáveis como desvio, né, aquele desvio do logaritmo, e o Z não. Então vale a pena, embora não seja uma aproximação a linear, porque ela já é linear, é só reescrever as variáveis, aí aproxima, porque esses Z's aqui iam dar um trabalho desgraçado, ia perder a linearidade. Então está aqui a versão nova da regra de movimento do estado estacionário. Como no estado estacionário vale que Z barra é 1, esse cara é 1 aqui, esse cara é 1, arrumo esses termos e aí eu tenho Z til T mais 1 menos Z til T mais Epsilon T mais 1 igual a 0. Então essa é a regra de movimento no estado estacionário. De tal forma que o sistema linear que eu vou trabalhar é esse daqui. Esse é o meu sistema linear. Ele é linear nas variáveis com tio, reparem, tudo linearzinho, não tem nada aqui que não seja linear. Onde tem KSS, CSS, tudo isso são números, né? O estado estacionário são números, nós já até temos esses números. Agora é trabalhar. E aí vocês entendem por que eu quis o sistema grande. Eu quero forçar um pouco esse esforço de trabalhar com sistema grande. Mas eu paro esse primeiro vídeo por aqui com a definição do sistema. Obrigado pela atenção de vocês.